escute bem o que eu vou te dizer. Presta atenção, pessoal. Presta atenção. Daqui a pouquinho a gente vai ouvir os testemunhos. Tem um jovem aqui que falou que ia testemunhar. Tem mais alguém aí hoje que tem bênção para contar? Tem testemunho? Daqui a pouquinho a gente vai ouvir. Mas presta atenção aqui. Olha o que eu vou te dizer. Quando você procura Deus, quando você vem orar, quando você vem a esse culto, você está tendo uma atitude que faz com que a mão de Deus seja estendida para você. Existem duas maneiras, olha que profundo que eu vou dizer, hein? Existem duas formas de uma pessoa viver nessa terra. Ou ela vive pela razão humana, ou ela vive pela fé. Não tem uma terceira via. Ou ela vive pela razão humana. O que é a razão humana? O que é a razão humana? É aquilo que os olhos veem. Então, quando a pessoa vive pela razão humana, ela passa a acreditar somente naquilo que os olhos veem. E como tem muita coisa que os olhos não veem, às vezes a pessoa foi no médico. O médico disse: não tem jeito, vai morrer. Então, como os olhos humanos não conseguem ver uma solução, a pessoa se apega àquele diagnóstico e simplesmente espera a morte. Só espera o pior. Porque quando os olhos não veem algo, quer dizer que a solução não existe para aquela pessoa. Isso é quem vive pela razão humana. Agora, quem vive pela fé, ele não vive pelo que os olhos veem, os olhos humanos. Ele vive pela confiança que ele tem no poder de Deus. Ele passa a viver com esse entendimento. Se Deus quiser fazer a solução para esse problema aqui, eu tenho certeza que Ele pode. Se Ele vai fazer ou não já é outra história. Mas eu tenho convicção, eu tenho certeza absoluta que Ele tem poder para fazer a solução disso daqui. Então, quando eu vivo pela fé, já não existe nenhuma situação na minha vida que eu não enxergue a solução. A razão humana não. A razão humana não. A razão humana diz para você que tem coisas que não tem jeito. A fé diz para você que tudo tem solução. Porque a solução vem de quem? De Deus. Só tem essas duas formas de viver neste mundo. Só. Você aqui não vai conseguir me mostrar uma terceira. Não vai. Porque só existem duas coisas. A ciência, que é a razão humana, e a fé, que é a confiança em Deus. Não tem outra via. E o mundo, agora presta atenção que agora vem a parte interessante. O mundo quer que você viva pela razão humana. Por quê? Porque como nós já aprendemos lá, em 1 João 5, 18 ou 19, se eu não me engano, 19. Este mundo jaz no maligno. Então o maligno, ele quer que você se acabe. Ele quer que você sofra. Ele quer que você seja derrotado.
E como que ele faz isso? Induzindo as pessoas a viver por aquilo que os olhos humanos veem. Quando uma pessoa começa a viver pelo que os olhos humanos veem, a Bíblia diz que ela se torna maldita. Ó, Satanás quer que você seja um maldito. Vou mostrar na Bíblia para vocês. Ele quer que você seja um maldito. E a pessoa acaba se tornando um maldito pelo fato de escolher viver pela razão humana. Porque Deus já diz o contrário. Deus diz que a única forma de você ver solução para coisas que talvez, humanamente falando, são insolúveis, impossíveis, é se você viver pela fé. Está lá em Hebreus 10:38, coloca para mim. Se você quiser acompanhar na sua Bíblia, acompanha aí. Hoje eu quero falar para você sobre viver pela razão humana e viver pela fé. Você vai tomar essa decisão. O fato de você estar aqui nessa noite, você está tendo uma ação de fé, uma atitude de fé. Agora, ter uma ação é muito pouco perto de viver pela fé. Você hoje está tendo uma ação, e eu quero aprender com você aqui a passar a viver pela fé. Olha o que Deus fala, Hebreus 10:38. Meu justo, o que é justo na Bíblia? A gente já aprendeu. O que é justo? Uma pessoa que é obediente a quem? A Deus, que acredita na palavra de quem? De Deus. Então olha só, Deus falando, aquele que acredita na minha palavra, aquele que acredita em mim, viverá pela fé. Então só vai viver pela fé aquele que realmente acredita e obedece a quem? A Deus. O que é fé? Certeza. Certeza do quê? De coisas que eu estou esperando. Eu não estou vendo, não está aqui. Talvez todo mundo diz que é impossível, mas eu tenho aquela confiança, eu estou esperando e tenho absoluta convicção que Deus tem poder para fazer. Não significa que Ele tem obrigação de fazer. Tem muita gente que hoje não vai à igreja mais, que hoje não congrega mais, que hoje fala um monte de besteira, porque ele inculcou a ideia de que Deus tinha obrigação de fazer. Deus não tem obrigação nenhuma. Ele pode fazer qualquer mudança. Ele pode trazer qualquer solução. Agora, se ele vai fazer é outra coisa. Viver pela fé é eu acreditar que ele pode fazer. Então, se eu acredito que ele pode fazer, eu vou orar, eu vou buscar, eu vou confiar, eu vou me lançar totalmente nas mãos de Deus. Eu não vou dar espaço para nenhum tipo de pensamento de dúvida, de incredulidade entrar em meu coração. Então Deus está dizendo assim: meu justo viverá pela fé. Agora presta atenção. Se ele se afastar do quê? Não, vocês não estão entendendo. Leia lá, presta atenção no texto. Meu justo viverá pela fé. Se ele se afastar do quê? Da fé. É isso que o texto está dizendo. Se a pessoa se afasta da fé, então ela vai para o lado do quê? Do quê? Da razão humana. Porém,
não me agradarei dele. Então, quando a pessoa se afasta da fé e vai para o lado da razão humana, ela sai de perto de quem? De Deus. E quando ela sai de perto de Deus, automaticamente, aquela solução que só Deus podia dar para ela, já não vai existir mais. Porque aonde ela está agora, do lado da razão humana, não tem solução para aquele problema. A solução era só em Deus, mas ela se afastou. Tem gente que fala, Deus me deixou. Deus não deixa ninguém. São as pessoas que deixam Deus quando se afastam da fé. É o ser humano que deixa Deus. Bispo Paulo, mas eu fiquei tanto tempo apegado com Deus e não aconteceu nada. Aí já é outra história. Eu quero que você entenda que fazer ou não fazer, isso cabe a Deus. Agora, poder fazer, Ele pode. E se Ele pode, qual que é a minha parte? Está ali orando, está ali buscando, está ali pedindo socorro, está ali clamando. Porque o próprio Senhor Jesus disse, se um pai humano, que é mau, quando um filho pede pão, ele não dá pedra. Quando um filho pede peixe, ele não dá uma cobra. Quanto mais o vosso Pai que está nos céus. Então, se eu estou pedindo para Ele aqui, Senhor, me ajuda, eu confio no Senhor. Olha, Pai, o médico falou umas besteiras para mim lá, mas para mim, o que importa é que o Senhor pode fazer. O Senhor tem solução para tudo. Se o Senhor quiser, isso aqui muda. Se o Senhor quiser, essa porta aqui é aberta. Pode estar trancada com aço, mas se o Senhor quiser, isso aqui vira um portal aberto. Eu creio que o Senhor pode, o Senhor é Deus, eu confio no Senhor. Mas eu disse para você que o mundo quer que você viva pela razão, porque o mundo quer que você seja uma pessoa, o que eu disse? Não lembra mais? Uma pessoa maldita. Bispo Paulo, não acredito nisso. Vai comigo em Jeremias 17, versículo 5. Jeremias capítulo 17, versículo 5. Abriu? Você vai sair daqui hoje e você vai decidir pelo que você vai viver a partir de agora. Pela razão humana ou pela fé. Viver. Viver quer dizer agora, daqui a pouco, de madrugada, amanhã, durante o dia. Viver. Como que você vai viver? O que diz aqui em Jeremias capítulo 17, versículo 5? Vamos lá. Assim diz quem? Assim diz quem? O Senhor. Quem é o Senhor? Deus. Jesus é o Senhor. O que ele diz? Lê para mim em voz alta. O que ele diz? Para aí. Como é que é? Maldito é quem confia nas pessoas. E quem é que confia nas pessoas? Quem vive pela razão humana. Ele confia nele, na inteligência dele, na capacidade dele. Só que existem situações que tudo isso que ele acha que tem, não consegue resolver. E aí ele vai ficar como? Derrotado. Tem gente que confia nos outros. Tem gente que confia no médico. Confia no amigo. Olha, sempre dentro daquele pensamento, razão o quê? Humana. Maldito. O mundo quer que você seja maldito. Está cheio de gente maldita nessa terra. Dentro das igrejas está cheio de gente maldita. Sabe por quê?
Porque até hoje não aprenderam a viver pela fé. Viver pela fé é acreditar que Deus tem poder para solucionar qualquer situação na sua vida. Viver pela fé é estar sempre orando e buscando em Deus o socorro. Viver pela fé é não olhar para os lados, é não esperar que alguém te estenda a mão, é não esperar que alguém te ajude. Quando você espera que alguém te ajude, quando você reclama que ninguém te estende a mão, quando você fica procurando pessoas do seu lado, é porque você ainda não aprendeu a viver pela fé. Quem vive pela fé não olha para o lado, só olha para cima. Quem vive pela fé aprende a não depender de nada e de ninguém, só depende de Deus. Então aquele que está aqui, razão humana, ele se torna maldito porque ele confia nas pessoas. Ele se torna maldito porque ele se apoia, aonde que ele se apoia? Na força humana. Ele acha que as pessoas que estão à volta dele vão ajudar ele a se levantar. Ele acha que o amigo dele aqui, o amigo vai caminhar junto com ele. Deus está dizendo que se você vive assim, você é um maldito nessa terra. Lembra que o maldito ele se afasta de Deus, lembra? Não é isso que nós vimos lá em Hebreus agora? Se ele se afasta de Deus, agora tem solução para aquele problema dele? Por isso que a Bíblia diz em Gênesis que a terra seria maldita por causa de Adão. Quando Adão se afasta de Deus, aonde Adão passa, tudo seca, tudo dá errado, tudo vai para trás. Enquanto Adão andava com Deus, o jardim era uma maravilha, tudo era abençoado. Quando Adão se afasta de Deus, tudo se torna maldito. Quem vive pela razão humana, aonde ele passa, as coisas dão errado. Aonde ele chega, tudo seca. Sabe por quê? Porque quem faz o deserto florescer é só Deus. E Deus está do outro lado, do lado da fé, do lado de lá. Deus não está do lado de cá, não. Do lado da razão, não. Do sentimento, não. Tá, não. Volta comigo. Então, olha lá. Maldito é quem confia em quem? Em quem? Nas pessoas. Que se apoia aonde? Na força humana. E afasta seu coração de quem? Por que ele afastou o coração do Senhor? Nós já vimos em Hebreus. Está escrito afastar lá em Hebreus. Volta em Hebreus 10:38. Coloca para mim. Para você ver como é que a própria Bíblia se explica. Meu justo viverá pela fé. Se ele o quê? Se ele o quê? Olha o verbo afastar aqui. Se ele se afastar da fé, automaticamente ele está se afastando de quem? De Deus. Então quando ele se afasta de Deus, se afasta da fé, ele se torna o que eu falei? Maldito. A Bíblia está comprovando isso. Volta para mim Jeremias 17:5. Olha lá. Maldito é aquele que afasta seu coração do Senhor. Afasta do Senhor. Vive por aquilo que o mundo diz. Que as pessoas dizem. Isso aqui tem jeito. Isso aqui não tem jeito. Aquilo ali fulano vai te ajudar. Aquilo lá pede para ciclano. Aquilo. Vai comigo no versículo 7. Versículo 7. Presta atenção, lê para mim o 7. Lê, vai. Lê de novo.
Feliz é quem confia em quem? No Senhor. Está do lado de cá, do lado da fé. Isso é feliz. Feliz quer dizer vitorioso, abençoado. Por quê? Porque ele está do lado de quem tem a solução para qualquer problema. Ele está do lado de quem pode tudo. E a palavra está dizendo que feliz é quem confia no Senhor, cuja esperança é o Senhor. Do lado de lá, a esperança dele é o quê? Quem está do lado da razão humana, qual que é a esperança dele? Eu vou dizer para você qual é a esperança dele: que a medicina cria um remédio para o problema de saúde que ele tem. A esperança dele é que o amigo lá, que prometeu ajudar, vai estender a mão e vai fazer uma coisa por ele. A esperança dele é que alguém vai emprestar o dinheiro para ele. A esperança dele é que as pessoas que estão à volta dele vão ter dó dele e vai chorar junto com ele. Essa é a esperança dele. Quem está vivendo pela razão. Quem está vivendo pela fé, a esperança dele é quem? É Deus. Não tem espaço para outra coisa. A esperança é Deus. Deus. Aí você começa a separar pessoas de pessoas. Eu estou falando só entre aqueles que dizem que acreditam em quem? Em Deus. Não estou falando dos outros não. Dentro daqueles que dizem que acreditam em Deus, você vai encontrar os que vivem pela fé e os que vivem pela razão humana. Agora você quer ver como é que a coisa vai ficar mais forte ainda? Coloca para mim no versículo 9. Agora vai ficar mais forte. Lê para mim. Vai. Para aí. Presta atenção que eu vou ler. O coração humano, o que é coração humano? Os pensamentos da pessoa, a mente. Isso é o coração humano, biblicamente. Não é esse órgão aqui não. Aqui ó, cabeça. Presta atenção que eu vou ler. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. O que você entende? Vou ler de novo. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. O que você entende? Presta atenção nas minhas palavras. Presta atenção na ênfase. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. Segura aí para você não cair. Segurou? A Bíblia diz que o coração humano, o pensamento do ser humano, é mais enganoso que qualquer coisa. Em outras palavras, o coração humano é pior do que o capeta. Engana mais do que o diabo. Veja que aqui não tem exceto, com exceção. Aqui está escrito: é mais enganoso que qualquer coisa. Nada ganha dele. Então, segura essa, queridos irmãos. Aquela conversinha. Siga o seu coração. Quem já ouviu isso por aí? Isso é a tampa do caixão para você. Se o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa, quem garante que o seu coração não está te enganando? Quem garante que o coração do outro não está te enganando? Aquelas conversinhas, senti no coração de fazer assim. Vai.
Por isso que dá tudo errado na sua vida. Porque você faz aquilo que sente no coração. Você está vivendo pela razão. Pela razão. Pelo que você sente. Pelo que você acha. Não, mas fulano é bonzinho, bispo Paulo. Quem disse para você? Ah, mas eu vejo. Vê o que na sua frente? Vê enquanto a situação é favorável? Vê enquanto ele aparenta? Por isso que a pessoa se torna maldita aqui, ó, quando vive pela razão humana. Ela vive pelo coração. Quem vive pela fé não vive pelo que sente, vive pelo que acredita. Quem vive pela fé vive com a confiança em quem? Em Deus. E Deus tudo pode. Não tem nada que Deus não possa fazer. Então para Ele pouco importa o que ele sente, deixou de sentir, o que o outro fala, deixou de falar, o que o outro aparenta ou deixou de aparentar. O que importa é o que ele acredita. A esperança dele está em quem? Em Deus. A confiança dele está em quem? Em Deus. Em Deus. O coração humano, o pensamento, a mente do ser humano é mais enganoso do que qualquer coisa. E continuando, diz o quê? E é o quê? Extremamente perverso. A Bíblia não está falando do demônio não, hein? Está falando do coração que cada um de nós carregamos. É disso que está falando. Extremamente perverso. Você vê que vai além das contas. Extremamente, vai nos limites da perversidade. Por isso, deixa eu finalizar lá. Olha lá, olha o que diz. Quem sabe de fato o quanto é mal? Você não sabe o quanto que seu coração é mal. Se você não sabe o quanto que o seu coração é mal, você acha que você vai saber o quanto o coração da pessoa que está do seu lado é mal? Se você não sabe nem o seu. Agora você vai entender uma mensagem que você já ouviu muitas vezes, que foi Jesus nos ensinando, está lá em, acho que é Marcos 10, 38, se eu não me engano. Quando um rapaz foi falar com Jesus, ele chegou para Jesus e falou assim: bom mestre. Por que será que ele chamou Jesus de bom? Quem sabe? Por que será que aquele rapaz chamou Jesus de bom? Porque ele estava se baseando naquilo que ele tinha o quê? Visto. Opa! Naquilo que ele tinha o quê? Visto. Naquele momento. Aí ele diz: o que eu devo fazer para herdar a vida eterna? Encontrou aí não? Acho que é Marcos 10, 38, se não me engano. Jesus olhou para ele e falou assim: por que você me chama de bom? 10, 18? Marcos 10, 18. Volta no 17. Presta atenção. Quando Jesus saía para Jerusalém, um homem veio correndo em sua direção, ajoelhou-se diante dele e perguntou. O que o homem perguntou? Bom mestre, que devo fazer para herdar a vida eterna? Aí Jesus olhou para ele, e a resposta de Jesus foi para ensinar para mim e para você, e para todo mundo que estava ali, ó. Para todo mundo que acha que alguém é bonzinho, porque você está vendo uma atitude dele. Que acha que fulano tem um coração bom, porque você está vendo uma atitude dele. Aí Jesus ensina isso aqui para aquele rapaz e para todo mundo que ali estava e para nós hoje. Por que você me chama de bom? Perguntou Jesus. Apenas
apenas Deus é verdadeiramente bom. Então, quantas pessoas que a gente vai encontrar nessa terra que tem um coração verdadeiramente bom? Quantas? Nenhuma. E por que que você fica vivendo pelo coração? Pelo seu coração. Pelo coração dos outros. Por isso você sofre. Por isso a sua vida não é do jeito que você gostaria que fosse. Jesus está dizendo: apenas Deus é verdadeiramente bom. Só Ele. Todo ser humano você vai encontrar o que então? Se só Deus é verdadeiramente bom, todo ser humano você vai encontrar o que então? Você vai encontrar o mal. Em você vai encontrar o mal. Nas pessoas você vai encontrar o mal. Por isso a Bíblia está dizendo que maldito é o homem que confia nas pessoas. Maldito é aquele que se apoia, olha lá, que se apoia na força humana. Maldito é aquele que afasta o seu coração do Senhor. Só vai ter sofrimento. A pessoa que vive pela razão humana só vai ter sofrimento. Volta comigo no versículo 9. Versículo 9. O coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. Tem gente que fala assim: o diabo me enganou. Gente, tem coisa que o diabo está olhando para as pessoas e falando: eu não, pelo contrário, eu estou até preocupado, que seu coração é tão perverso, que eu estou preocupado de ser enganado por você. É sério. Tem gente que o diabo tá vigilante. Isso aqui em tudo. Isso aqui você pode incluir tudo. Pode incluir espiritualidade. Tem gente que o coração dela que está enganando ela em relação à vida espiritual dela. Tem gente que o coração dela está enganando ela em relação à vida financeira, em relação à vida sentimental, em relação às amizades. O coração dela é mais enganoso que qualquer coisa. E é extremamente perverso. Se Abel, irmão de Caim, tivesse ligado nisso aqui, será que ele ia ter dado espaço para o irmão dele matar? Você conhece a história de Abel e Caim? Você já leu? Gênesis 4? Como é que começa? Como é que começa? Não, como é que começa a história dos dois? Hã? Cadê? Qual versículo que é? Capítulo 4. Versículo 3. Coloca para mim. Nem não. Cadê, menina? A hora do... Deixa eu ver aqui. Eu quero que você preste atenção. Deus está abrindo sua visão hoje. Você sair daqui vivendo pela... Capítulo 4, versículo 8. O que está escrito? Caim sugeriu a seu irmão. Quem era o irmão dele? Abel. O que Caim sugeriu a seu irmão? Vamos ao campo? Irmão, se Caim tivesse o entendimento que a gente está aprendendo aqui nessa noite,
ia dizer, para quê? E o que estava escrito lá no versículo 9 mesmo, de Jeremias 17? Que o coração ele é extremamente o quê? Extremamente o quê? E por que você vive seguindo seu coração? Seguindo o coração dos outros? Ah, fulano tem um coração tão bom, então eu vou me juntar com ele aqui. Vai. Não, eu vou pedir fulano para me ajudar porque o coração dele é muito grande. Vai. Olha o que está escrito. Volta comigo lá em Gênesis. Volta em Gênesis. Tem gente, meu amigo, que depois de aprender isso aqui hoje, alguém falar, fulano, vamos ali dar uma volta, para quê? Mas é sério. De vez em quando eu brinco com vocês aqui, mas é tudo sério. Caim sugeriu a seu irmão, vamos ao campo. E o bestão do Abel fez o quê? Foi. E enquanto estavam lá, irmão de sangue, enquanto estavam lá, Caim atacou seu irmão Abel e o quê? E o matou. Caim atacou seu irmão Abel e o matou. Por quê? Quem sabe dizer para mim por quê? Não. Por que que Caim conseguiu matar Abel? Quem sabe dizer para mim? Vocês não estão entendendo o texto hoje não, pessoal? Volta para mim, Jeremias 17, verso 5. Jeremias 17, 5. Por que que Caim conseguiu matar Abel? Quem falou? Fala alto. Porque o Abel o quê? Confiou nele. E maldito é quem confia nas pessoas. Se o Abel vivesse pela fé, não estou dizendo que Abel não era uma pessoa que não agradava a quem? A Deus. Lembra que eu falei que na igreja tem dois tipos de pessoas? Quem vive pela fé e quem vive pela razão. Lembra que eu falei isso no começo? Lembra que eu falei, não estou falando do mundo, estou falando da igreja. E ainda eu disse assim, quem vive pela fé vai ter um tipo de vida, porque toda a solução que ele precisa vem de quem? De Deus. E quem vive pela razão vai ter outro, porque na hora que ele receber negativas, ele vai ter aquela negativa como uma verdade absoluta. O médico falou não tem jeito, não tem jeito. Aquela situação, disseram para mim, não tem solução? Não tem solução. Fazer o quê? Tem gente na igreja que diz isso. Fazer o quê? Não tem jeito. Como que uma pessoa consegue dizer isso? Fazer o quê? Não tem jeito. Só tem uma explicação. Ela não está do lado de cá. Porque se ela está do lado de cá, ela diz assim, olha, eu estou com uma situação aí que o mundo diz que não tem jeito. Mas eu tenho certeza que se Deus quiser, Deus pode mudar essa história. Eu vou orar, eu vou buscar, eu vou lutar e vai dar tudo certo. Se Deus quiser, vai dar tudo certo. É aqui dentro que tem que mudar. Então, volta lá comigo no versículo 9. No 9, o coração humano é mais enganoso que qualquer coisa. E é extremamente o quê? Extremamente o quê, pessoal? Perverso. Quem sabe, de fato, o quanto é mal? Você conhece o coração de alguém? Você não conhece nem o seu? Olha o versículo 10.
Deus falando: eu, o Senhor, examino o coração e provo os pensamentos. Agora olha que bacana. Dou a cada pessoa a devida recompensa, de acordo com as suas ações. Quando a pessoa vive pela fé, quais são as ações dela? Confiança em Deus. Lembra lá do versículo 5? 5 não, do 7? Confiança em Deus, esperança em Deus, crer que Deus tem a solução para aquela situação que ela está vivendo, que Deus pode fazer. Então, Deus vai dar a devida recompensa conforme as ações. A pessoa está sempre orando, a pessoa está sempre buscando a Deus, a pessoa não se importa com as negativas do mundo, porque ela não vive pela razão. Ela não se importa com o que dizem ou deixam de dizer, ela não vive pela razão. Ela vive pela fé, ela está esperando em Deus. Em contrapartida, quem vive do lado de cá, o que será que vai receber pelas ações dela? Se ela já se conformou que algo não tem jeito, então o que é que ela vai receber? Nada. Porque ela não vai fazer nada. Ela já se conformou que aquilo não tem jeito. Ela vai movimentar o quê? Nada. Às vezes, pessoal, às vezes, as pessoas elas se perdem no próprio sentimento delas. Quer ver um exemplo muito forte de viver pela fé? Quem lembra daquela mulher sunamita que o filho dela morreu? Quem conhece essa história? Lembra? Está lá em 1 Reis. O filho dela morreu. Quando morreu, ela contou para quem que o filho dela tinha morrido? Para quem que ela contou, pessoal? Para ninguém. Por que ela não contou para ninguém? Quem sabe me dizer? Porque ela sabia que ninguém podia solucionar aquele problema da morte do filho. Se eu tenho consciência que ninguém pode solucionar o meu problema, para que eu vou contar? Para que eu vou confiar nas pessoas? Para que eu vou me apoiar na minha capacidade ou na minha inteligência? Ela não contou para ninguém, nem para o marido dela. Ela pegou o menino, colocou o menino num quartinho que ela tinha construído para o profeta Eliseu, na casa dela. Colocou o menino na cama do profeta Eliseu, fechou a porta do quarto. Os funcionários da casa, ninguém sabia. 1 Reis, capítulo 4. 2 Reis, capítulo 4 e versículo 21. Para a gente finalizar, pessoal. Que eu acho que já tem gente ficando chateado comigo aqui do que eu estou falando. Porque tem gente que fala, está me ofendendo. 2 Reis 4, 21. Quando o menino morreu, o que ela fez? Ela o carregou para cima, andar de cima, e o deitou na cama do homem de Deus. É interessante que aqui não fala nem o nome Eliseu, porque o homem de Deus era Eliseu. Mas veja que não está escrito Eliseu, está
Está escrito homem de Deus. Porque na cabeça daquela mulher, o único que podia trazer a solução para aquele problema era quem? Só Deus. Então, a única pessoa com quem ela deveria comentar sobre o assunto e pedir ajuda era quem? O homem de Deus. Era quem falava com Deus. Naquela época, a pessoa não falava com Deus diretamente. Tinha que falar com o homem de Deus falava com Deus. Tinha um intermediador. Por que hoje você pode falar diretamente com Deus? Por causa do sacrifício de quem? De Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então ele passou a ser o seu intermediador. Por isso que quando você vai orar a Deus, você ora a Deus em nome de Jesus. Ele se tornou o intermediador. Não tem mais a necessidade de um ser humano, de um profeta. Você falar com o profeta, para o profeta falar com Deus, para Deus responder, para o profeta falar com você. Não. E ela tinha esse entendimento. Só Deus pode solucionar. Então ela pega, coloca o menino na cama do homem de Deus, fechou a porta e o deixou ali. Continua comigo. Então enviou um recado para o marido. Qual foi o recado? Nosso filho morreu. Venha para o velório. Foi isso que ela fez? Chame o coveiro, abre a cova, vamos enterrar. O que ela disse? Mande um dos servos e uma jumenta, para que eu vá depressa falar com quem? Falar com o homem de Deus e volte em seguida. Você acha que aquela mulher vivia pela razão humana ou pela fé? Você tem dúvida? Morreu. Razão humana diz o quê? Velório, enterro, choro. Mas ela vivia pela fé. Deus, se Ele quiser, Ele dá jeito nisso aqui. Se Ele quiser, Ele pode. Então ela falou com o marido: manda aí uma jumenta, manda um servo, porque eu vou depressa falar com o homem de Deus, e em seguida eu volto. Versículo 23. Por que hoje? Perguntou ele, o marido. Não é a festa da lua nova? Nem sábado? Como quem diz: o que é que você quer falar com ele? Fala comigo que eu resolvo. Por que você quer incomodar ele? Já tem tanta gente lá incomodando ele. Por quê? Qual foi a resposta dela? Qual foi a resposta dela? Ela respondeu. O que ela respondeu? Não se preocupe, como quem diz: o que eu preciso, você não pode fazer. Não adianta eu confiar em você. Não adianta eu me apoiar em você. O que eu preciso, só Deus pode fazer. E eu vou. Eu vou. Quando você pega, isso aqui é bacana quando você vai à Terra Santa, ou então quando a gente tem um mapa para você entender. Quando você pega a distância de onde ela estava até aonde o homem de Deus estava, você fala: não é possível que essa mulher andou esse tanto, que essa mulher foi. Sabe por que ela andou? Sabe por que ela foi? Porque ela tinha certeza que Deus era o único que podia solucionar aquele problema. Quando a pessoa vive pela fé, ela não coloca desculpa. Ela vai.
ela faz. Ela não tem nhenhenhen com ela. Quem vive pela fé não tem nhenhenhen, sentimento. Não tem, ela não vive pelo coração. Sabe o que faz a pessoa nhenhenhen? É o coração. Ai, que meu coração está doendo. Estou sentindo que algo ruim vai acontecer. Vai mesmo. Mas vai mesmo. Que negócio é esse, pessoal? Estou sentindo nada. Ah, fulano, você está sentindo também? Tô não. Sentir para quê? Fé não tem nada a ver com sentimento. Fé tem a ver com quê? Fé tem a ver com quê? Com certeza, com convicção. Com convicção. Se tem sentimento, não é fé, é coração. Se tem coração, então não tem bendito, tem maldito. Se tem maldito, então não tem felicidade, tem derrota. Tem fracasso, tem vergonha. Então aquela mulher falou: não se preocupe, eu vou. Continua comigo, 24. Então ela mandou selar a jumenta e disse ao servo: o que ela disse ao servo? Rápido, rápido, só diminua o passo quando eu mandar. Só quando eu mandar. Rápido. Agora olha que bacana. E partiu para encontrar-se com o homem de Deus no Monte Carmelo. Meu Deus, é uma montanha enorme. Enorme. Ela veio provavelmente da região da Samária, para depois a montanha enorme, a região do Carmelo. Quando ele viu, você tem uma ideia da região do Carmelo? Do alto do Carmelo você vê toda a terra de Israel. Toda. Você vê o país inteiro. Do alto do Carmelo. Agora presta atenção, para finalizar. Quando Eliseu, a viu à distância, disse a Geazi. Geazi era o auxiliar de Eliseu. Era o aprendiz de profeta. Estava ali querendo ser profeta. Aí Eliseu falou: olhe lá, lá vem a sunamita. Corra a seu encontro e pergunte. Olha a pergunta: está tudo bem com a senhora? Vai lá, Geazi, pergunta para ela assim: está tudo bem com a senhora, com seu marido e com seu filho? Geazi foi e perguntou. E a mulher respondeu. O que ela respondeu? O que a mulher respondeu? Fala de novo, o que ela respondeu? Sim, está tudo bem. Mas estava tudo bem? Estava ou não estava? Então por que ela disse para ele, para Geazi, sim, está tudo bem? Por quê? Porque ele não podia fazer nada. Ele não era um homem de Deus. Então para que eu vou ficar falando para os outros que não pode fazer nada por mim, que não está tudo bem? Que besteira é essa? A pessoa não pode fazer nada. O que adianta eu ficar lá chorando com ela? O único que pode fazer é quem? É Deus. Tem gente que fala: mas é falta de educação. Continue sendo muito educado. Quem está sofrendo é você. Eu estou ensinando você aqui a partir de hoje a viver pela fé, a se grudar com Deus de uma forma como você nunca fez antes. Ser de oração, ser uma pessoa que crê de verdade, que confia, que independentemente do problema, acreditar que Deus tem a solução. Se Ele vai fazer é outra história, mas você acreditar que Ele tem a solução, que Ele pode. Se Ele quiser, Ele abre o mar para você passar no meio dele, igual fez com o povo de Israel.
Se Ele quiser, Ele manda o morto ressuscitar, que nem Ele fez com o filho dessa mulher, que Ele fez com Lázaro, que já estava sepultado em 4 dias. Se Ele quiser, Ele tira todo sofrimento, toda dor, Ele tira a miséria. A Bíblia fala que tinha 4 homens leprosos na porta de uma cidade. A cidade estava morrendo de fome. Imagina os leprosos lá de fora. E Deus mudou. Da noite para o dia, Deus mudou a história daqueles 4 homens, fazendo deles pessoas muito prósperas e abençoadas. Se Deus quiser, Deus pode fazer da noite de hoje para o dia de amanhã a vida financeira de qualquer pessoa se transformar da água para o vinho. Ele pode. Se Ele quiser, Ele pode. Ah, mas como? Você que pergunta como, é porque você está do lado de cá, ó. Você está do lado da razão. Milagre não se explica. Milagre é Deus. Fé é Deus. Do lado de lá, razão se explica. Razão é ciência. Razão é mundo. E quem está pela razão é maldito. Não cabe o milagre. Se Deus quiser, meu amigo, Deus entra com uma providência na sua casa, que de hoje para amanhã tudo se faz novo. Se Deus quiser, Ele pode. Só que você é que precisa sair daqui com essa visão. Você. Ah, mas eu não estou sentindo. Você não precisa sentir. Pelo amor de Deus. Você só tem que crer, acreditar, confiar. Sua esperança está nele. Só isso. Mais nada. Então quando o Geazi perguntou lá, ó, e aí, está tudo bem? Ah, está tudo bem. Imagina, nem uma lágrima. Hã? Já viu uma mãe que o filho morreu e não tem uma lágrima? Porque para ele perguntar se estava tudo bem, é porque ele não viu nenhuma expressão assim, clara. Senão ele ia dizer o quê? Mulher, o que está acontecendo? Que choro é esse? Que desespero? Não viu nada. Nada. Não tinha. Não tinha. Aí quando ela chega em Eliseu, versículo 27. Mas, quando ela chegou ao homem de Deus, no monte, ela abraçou os pés dele. Geazi quis o quê? Geazi quis o quê? Ah lá, você fica falando das situações que você enfrenta, de batalha, de luta, para quem não pode te ajudar, e ao invés da pessoa te ajudar a chegar a Deus, o que ela faz? Ela tenta fazer o quê? Te afastar. Hã? Te levar para a razão, te levar para longe. Em vez do camarada, na que viu que ela grudou nos pés do profeta, né, ali fala: ô mulher, que Deus te abençoe aí, fica firme. O que eu posso fazer para ajudar também? Não, ele quis o quê? Afastar. Sai daí, mulher. Sai daí, mulher louca. Não vai dar, não muda nada não. Sai daí, morreu. Mas o homem de Deus disse: deixe-a em paz. Ela está profundamente angustiada. Mas o Senhor não me revelou o quê? O motivo. Então o profeta Eliseu também não sabia o que estava acontecendo. Até aquele presente momento, qual era a única pessoa que sabia do problema? Só ela. E quem? E Deus. Só ela e Deus. O restante da história você já conhece, você termina de ler em casa. Eliseu vai chegar com aquela mulher na casa dela e vai entregar aquela situação nas mãos de Deus. E Deus vai dar uma solução que ninguém podia dar. Deus ressuscita o filho daquela mulher. Agora eu vou te fazer algumas perguntas. Se ela tivesse buscado a força ou se apoiado no marido e nas pessoas dentro de casa, o que tinha acontecido? Hã? Enterro.
Se ela não tivesse ido atrás do homem de Deus, o que tinha acontecido? O que tinha acontecido? Você está com dúvida, pessoal? Se ela não tivesse ido atrás do homem de Deus, tinha acontecido o quê? Enterro. Se na hora que Geazi falou com ela, se ela tivesse aberto a boca para ele, alguém que não podia fazer nada por ela, tinha acontecido o quê? Enterro. Veja que em todas as situações, o final seria sempre o mesmo: enterro. A única situação que podia mudar era se Deus quisesse mudar. E ela fez de tudo para dizer para Deus: eu acredito que o Senhor pode. Se o Senhor quiser, o Senhor pode. E eu creio. E tudo mudou. Eu não sei o que é que você que está aqui nessa noite está vivendo. Eu não sei. Mas eu quero que você saia daqui com esta palavra. Se você crê que Deus pode, e você viver pela fé, você vai ver milagres na sua vida. Você vai ver respostas de Deus. Mas enquanto você ficar do lado de cá, você não vai ver nada. Quem entendeu a palavra de Deus? Esquece o seu coração. Viva pela fé. Cadê o rapaz que vai contar o testemunho? Vem cá glorificar a Deus. Deixa eu ouvir o testemunho aqui. Você também, eu tenho certeza, quer ouvir a vitória? Glória a Deus, que maravilha. Ele está dizendo aqui: eu de novo. Irmão, tenha fé para subir aqui toda semana. Quanto mais você subir aqui, quer dizer que mais abençoada a sua vida está sendo. Amém? Então é isso. Amém? Boa noite, homem de Deus, e a paz do Senhor Jesus. Boa noite igreja, a paz do Senhor Jesus. Glória a Deus. Conta para nós aí a vitória para glorificar o nome do Senhor. Amém. Domingo. Seu nome? Meu nome é Neilton. Neilton. Domingo agora, dia 7, consegui comprar meu carro. Glória a Deus, que maravilha. Quitado, não precisei financiar, glória a Deus. Tá que maravilha, certo. Que bênção. É de Deus. Graças a Deus. Assim, eu cresci dentro de oficina, então sempre gostei muito de carro. É um esporte que eu sempre tive e sempre acompanhei. Então, o carro que eu pedi para Deus é um carro que só tinha 600 unidades no país. Meu Deus. É um tanto pouco. No país inteiro, no Brasil. No Brasil inteiro. 220 milhões de pessoas. 600, a Fiat, que é a montadora, né, só fabricou 600 unidades. Só 600 unidades desse carro. 600. E o melhor ainda, dessas 600 unidades, a maioria veio ainda, tanto que Deus é bom, veio na cor preta. E eu pedi para Deus, mas muito tempo eu orava, tinha deixado até de plano de fundo o que eu tinha pedido para Deus, que era esse carro. E Deus mandou, do jeitinho que eu queria, da cor que eu queria, que no caso é um cinza. A maioria desses 600, quando foram fabricados na cor preta. Mas o que você queria era cinza. Justamente. Então, se a gente pegar dos 600, talvez a gente vai cair para uns 200, não sei, ou menos, da cor cinza. Eu acho que menos. Menos ainda, no país inteiro. No país inteiro. E era o seu sonho. E era o meu sonho. Você orando por aquilo, colocou até de plano de fundo no celular. Tem gente que fala que é loucura. A razão humana diz o quê? O que a razão humana diz? Não tem como, rapaz. Não é? Hã? Glória a Deus. Tem gente que não acredita. Razão humana faz de você uma pessoa maldita. Sai do lado de cá, ó. Olha a pregação de hoje. Sai do lado do coração. Vai para o lado da fé. O que é fé? O que é fé? Certeza. Certeza do quê? Coisas que se
e esperam, e convicção de fatos que não se veem. Quem vive pela fé não precisa estar vendo não, irmão. A pessoa tem certeza. Não, e aí veio... Quando eu consegui o dinheiro, muita gente falava, né? Que é igual o senhor falou, que tem que ter fé. Muita gente falava, é besteira, compra esse aqui. Eu falava, não. É o Geazi, querendo te arrancar de lá, igual queria arrancar a mulher, a sunamita lá do Eliseu. Aí eu falei, não é o que eu pedi para Deus. Não conta nada para ninguém, não. A Bíblia está te ensinando. Vai dar uma de Abel para você ver o que vai acontecer. Vai. O exemplo de Abel, né? É claro, ó, foi acompanhar Caim, caiu. E aí eu falava, a pessoa, compra isso, falava, não foi o que eu pedi para Deus. Você está acompanhando Caim também? Quem acompanha Caim, cai. E glória a Deus, assim ele fez, eu perseverei, eu consagrei, eu olhava e falava, Deus, se for da tua vontade. E tem mais de ano. Já fez mais de ano, já fez aniversário. Mas Deus proveu. Deus podia fazer. Podia. Aos olhos humanos, negócio meio sem possibilidade nenhuma. Mas Deus podia fazer. Se agarrou ali, Senhor, me dá a vitória. E a vitória veio. Hoje está feliz. Foi buscar domingo, dia 7? Foi buscar domingo em Jundiaí. E Deus foi tão bom. Foi lá em Jundiaí buscar? Foi lá em Jundiaí. Que maravilha. Deus é tão bom. O rapaz não estava mais anunciando. Não estava nem anunciado o carro. Meu Deus do céu. Estava aguardado então. Estava aguardado. E eu não sei se alguém já fez Catalão Cristalina pela 050. Não tem posto de gasolina. E eu aqui não sabia. Faltando acho que uns 3 km para chegar no último posto de ali apoio. é terra de ninguém, ali é terra de... E já por isso que não tem posto, você sabe disso, né? Ali é complicado. Já 1h da manhã, eu parei faltando uns 3 km para chegar no último ponto de apoio, acabou a gasolina. Meu Deus do céu. Aí minha esposa orando, pedindo para Deus multiplicar. A gasolina já tinha zerado. 3 km antes do posto de apoio. A gente ainda rodou mais 18 para abastecer. Deus abençoe em tudo. Ele multiplicou, certeza. Então o sonho se tornou uma realidade. A glória do Quando Senhor. a gente ora, pede, confia em Deus, então mesmo que pareça ser impossível, Deus tem a solução. Sempre. Tá feliz? Muito. Realizou um grande sonho. Um deles. Então diga glória a Deus. Glória a Deus. Bem forte para Jesus aí. Aplauda aí. Parabéns. E suba aqui, meu filho. É o ano todo aí. Amém. Amém?